Graça e paz, meu querido amigo, meu querido irmão, nós estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do nosso Deus e o texto que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para estarmos meditando juntos nesse dia está em Marcos capítulo 6, nós vamos ler do versículo 45 em diante que nos diz: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que Jesus fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Aqui, meus queridos, nós vemos que Jesus, ele havia passado o dia todo ensinando a uma grande multidão, realizando milagres. Entre este milagre estava ali o da multiplicação dos pães e dos peixes. Já estava ficando tarde e então os discípulos dizem: olha, é melhor nós dispersarmos essas pessoas, porque já está tarde, eles já estão com fome, afinal, passaram o dia inteiro conosco. Mas Jesus disse: não, alimente-os. E eles disseram: o que nós vamos dar? Né? Seria muito dinheiro para nós conseguirmos comprar alimentos para todos. Jesus então pergunta o que eles têm. E ali eles encontram no meio da multidão 5 pães, 2 peixinhos. Jesus então multiplica, alimenta toda aquela multidão e o texto que, se nós formos ler, né, o texto anterior, nós vamos ver que ainda sobrou. Jesus, então, depois daquele dia, né, cansativo, exaustivo, mas de muitas experiências sobrenaturais com o Pai, ele então se retira, sobe ao monte para orar. Enquanto ele ora, ele dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: olha, peguem o barco e vão para o outro lado. Os discípulos então obedecem a Jesus, pegam o barco e começam a ir para o outro lado. Só, meus queridos, que no meio da noite vem ali uma grande tempestade. O mar começa a ficar revolto. E eles começam então a ficar apavorados. Jesus, ele percebe ali a aflição dos seus discípulos. Então Jesus vem em direção aos seus discípulos andando sobre as águas. Naquele momento os discípulos então ficam ali temerosos, né, aterrorizados. E Jesus então diz: sou eu, não tenham medo. E Jesus deu ordem àquela tempestade. No mesmo momento, o texto bíblico relata que a tempestade se acalmou. Talvez eu estou falando para alguém aqui nesse dia que está assim como aqueles discípulos. Jesus deu a você uma ordem: siga em frente, não tenha medo, eis que eu estou com você. Porém o mar está revolto, as tempestades são grandes demais e você pode muitas vezes estar pensando: eu não vou conseguir chegar do outro lado. O medo pode ter entrado no seu coração, assim como entrou no coração daqueles discípulos. O pavor pode ter entrado no seu coração, assim como entrou no coração daqueles discípulos. Mas o Senhor nesse dia está dizendo para você: seja forte, seja corajoso, não tema, eu estou com você. Jesus está com você nessa tempestade, Ele está cuidando de você. Meu querido, a Bíblia diz que basta apenas uma palavra vindo do trono da graça de Deus e Ele tem o poder de mudar o percurso de qualquer situação. O que é essa tempestade? O que é esse momento difícil diante do Deus que nós servimos? O que você precisa, meu querido, é entregar o seu coração verdadeiramente para Jesus, dizendo: Senhor, eu quero a partir de hoje que o Senhor venha reinar na minha vida. Eu quero a partir de hoje que o Senhor entre no meu coração e faça morada eterna. A partir deste momento, meu querido, você não está mais sozinho. Pode vir a tempestade que vier, mas o Senhor vai estar com você. O Senhor vai estar ao teu lado. Jesus, antes de partir para a eternidade, ele disse ali para os seus discípulos:
Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco. A tempestade está grande, o vento está revolto. Tenha fé, continue insistindo. Jesus havia dado uma ordem àqueles discípulos: vá para o outro lado. E eles deveriam fazer o quê? Está difícil. As ondas estão vindo com muita força, muito ímpeto contra este barco. Mas Jesus nos deu uma ordem e nós vamos conseguir chegar. Eles precisavam crer nas palavras de Jesus. Você também precisa nesse dia crer nas palavras de Jesus. Você não está sozinho. Desde o momento que você permitiu que Ele entre no seu coração, faça morada, seja o seu Senhor, seja o seu Salvador, você não está mais sozinho. Jesus entrará, assim como Ele entrou, com milagres maravilhosos na vida daquele discípulo, dando a ordem para aquele barco, para aquela tempestade se acalmar. Ele também dará ordem a essa tempestade na sua vida e ela vai se acalmar para a glória do nome dele. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estão, Senhor, os teus filhos que te amam, os teus filhos, ó Pai, que desejam, Senhor, pela tua presença, desejam a cada dia te conhecer mais e mais. Senhor, eu venho colocar a vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que está orando junto comigo. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece, Senhor, as suas lutas, as suas adversidades, e eu peço que o Senhor vá de encontro a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pai, esteja enchendo o seu coração de paz, esteja enchendo o seu coração de esperança, tenha certeza, Senhor, de que eles não estão sozinhos, que o Senhor está com eles, que o Senhor está caminhando com eles, ó Pai, e o Senhor já preparou a vitória para cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.